Fala galera, meu nome é Jael e esse é o nosso Sioncast. Esse é o quinto episódio da nossa temporada Davi e hoje eu tô aqui com o... Fala galera, meu nome é Natan e junto com o Israel também sou um aluno da Escola de Davi dessa temporada e hoje iremos conversar um pouquinho sobre descobrindo o céu. Foi o tema da nossa semana e nosso professor foi o Esdras Neves, da Convergência. E, cara, que assunto incrível. Assim, pra mim, como, como um dos alunos da Davi, foi uma experiência assim, muito única ver essa... Um abrir de olhos mesmo, pra mim foi um abrir de olhos, né? Para mim essa semana foi também ao abrir de olhos, mas uma descoberta, né? Porque tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre o céu especificamente, né? O professor também trouxe muito esse ponto. Só que é impressionante como que apesar de ser um local que a gente já conhece, ainda falta muito da gente saber. Sei, eu lembrei de uma coisa que a gente tava falando assim, eu acho que dá até pra começar falando um pouco disso. Porque toda vez que a gente pensa no céu, né, a gente tem um primeiro pensamento, né? Sim. O Ezra falou isso na aula. E, e assim, toda vez que eu penso no céu, eu penso no arco-íris, que é citado em Apocalipse 4, ele fala que diante do trono de Deus tinha, ao redor do trono tinha um Um arco-íris. Então toda vez arco-íris. que eu penso no céu, a primeira coisa que eu penso é, caraca, tem Um um arco-íris. arco-íris diante de Deus. E a gente sabe, né, que o arco-íris foi a aliança que Deus fez com a terra, simbolicamente falando, e é o peso de misericórdia do Senhor, né? E aí o Esdras falou com a gente que é sobre a saudade que a gente sente desse lugar. Então toda vez que a gente pensa em algo específico da nossa memória, quando olhamos para o céu, significa que a gente tem saudade dessa realidade, Sim. daquilo que mais fala com a gente, né? E quando eu penso no céu especificamente, né? Porque, assim, antes de descobrir sobre isso tudo que o Ezra estava falando, eu tinha muito uma visão de um céu cheio de nuvens, uma cidade majestosa ali, algumas divisões. E, e é tão impressionante quando... Tão impressionante, tão confrontante também, quando isso vai de encontro, né? Porque além desse arco-íris que o senhor vê com nós, né? Que eu especificamente acho que o arco-íris é o Senhor que vê, não a gente necessariamente, no caso, né? O Senhor olha através desse arco-íris com um olhar de misericórdia Dessa conosco. lente, né, de Sim. misericórdia. Aham. E, e, e me deparar com essas escrituras que me confrontam com um céu imaginário me traz muito o que eu falei, né, antes, sim. Poxa, eu conheço, mas ainda não sei qual é a essência desse céu, o que é que realmente o céu é. Eu fico pensando nesse lugar também por causa da distância, né, que a gente tem. Porque parece que a gente está falando de um lugar que é muito distante. Sabe, tipo, toda vez que nós olhamos e lemos para a escritura, a gente sempre para, eu pelo menos sempre fui assim. Nossa, isso aqui é tão bonito, é tão diferente. Só que eu percebo também que diante das escrituras e com essa semana de aula, né, a gente pode ser levado a um lugar onde o céu se tornou muito mais próximo. Sabe, tipo, nós não só podemos visualizar isso na nossa mente ou no nosso imaginário, porque parece que é muito fantasioso, né? A gente olha assim e fala, não, anjos Caraca, voando negócio tudo. tipo, só que isso é real. O céu é uma realidade, né? Nós aprendemos essa semana. O céu é uma realidade, então não é sobre o que vai acontecer quando chegarmos lá. Por causa do mandamento, o próprio Cristo veio e falou assim: quando vocês orarem, orem pedindo o céu. Venha o seu reino, seja feita a sua Sua vontade, vontade, assim na assim na terra terra como como no no céu. céu. Então, no céu já está acontecendo algo, já tem uma ordem debaixo de uma vontade, debaixo de alguém que governa um reino. E o desejo de Jesus é fazer com que esse reino venha para esse lugar que nós estamos. Então, isso precisa deixar nosso imaginário, sair do nosso imaginário como algo que é só fantasioso Sim.
e entrar, e a gente, na verdade, ser introduzido nesse lugar de realidade. Eu acredito que Deus tem me feito esse convite nessa semana, acredito que não só para mim, mas para todo mundo, para todos nós, né, da escola, de entrarmos nesse lugar da realidade do céu e ser mais um agente disso aqui. Falando sobre isso, eu penso muito num assunto que a gente estudou semanas atrás, sobre a contemplação, né? Porque essa realidade que a gente entra e começa a viver, realmente se tornando algo físico e não mais uma imaginação nossa ou alguma coisa que veio do nosso subconsciente, começa em uma contemplação, né? Sim. A gente contempla não só aquilo que está nas escrituras, mas realmente eu acho que esse Senhor abre os meus olhos, me deixe olhar para o céu, para aquilo que está acontecendo, e esse movimento do irreal se transformar em real é algo muito necessário, né? Porque a gente vê nas escrituras que isso acontece. Não só a gente está vivendo isso agora, mas também outras pessoas já viveram isso. Né? Outros profetas, né? Ezequiel, Isaías, próprio Moisés, Davi, João também. Então, algo que por muitas das vezes começou com um ouvir só de falar, só dos outros, acabou se transformando em uma experiência pessoal e real, né? Palpável aos nossos olhos, vamos dizer assim. Eu tô lembrando aqui, né, que a gente teve aula também de Tabernáculo de Davi. Eu acho que foi com o Fábio, também com o Anderson Bonfim, sobre o sacerdócio. E eu lembro que os dois falaram sobre esse lugar do céu, lugar da terra que toca o céu. Sim. E esse lugar, né, da convergência das duas coisas num lugar só. E aí eu lembro que no Bonfim ele falou mais desse lugar a partir da terra, né, do Éden, no começo lá do monte, e que isso aconteceria também novamente com o Monte Sião. E eu lembro que com o Fábio ele falou um pouco mais desse lugar do Monte Sião especificamente, porque estava falando do Tabernáculo de Davi, né? E hoje foi muito interessante porque o Esdras trouxe pra gente nessa semana esse lugar do ponto de vista do céu. Sim. Sabe, tipo, do céu que converge com a terra, sabe? E eu fiquei pensando muito nessa construção, porque toda a nossa história, toda a história da Bíblia, assim, se você for parar para olhar e pensar, é o homem buscando esse lugar de contato com o céu. E ao mesmo tempo é Deus revelando ele. Sim. Eu fico pensando em Moisés, né, como você falou, homens que viram, contemplaram, mas não só contemplaram, trouxeram aquilo que viram para a realidade na terra. Então, Moisés teve uma visão do céu e por causa disso, houveram medidas para um tabernáculo. E era da maneira que Deus falou, ó, você está vendo isso aqui dessa maneira, então tenha cuidado para que você faça tudo conforme o que você está vendo, conforme está sendo mostrado a você. Então eu fiquei pensando nisso hoje pra gente também, porque é a responsabilidade, né? Porque a gente tem uma responsabilidade como sacerdote. Hoje a gente sabe que a gente é sacerdote, mas que a gente também é chamado para ser rei, governante. E então a gente tem essa responsabilidade de trazer. Nós somos reis de um lugar, então a gente acaba trazendo, atraindo esse lugar conosco. Então eu fico pensando na responsabilidade que temos de fazermos e sermos coerentes com aquilo que entendemos do que estamos vendo do Senhor. Contemplar essa visão, como você falou, né? Tipo, de não somente contemplar. Os anjos contemplam o Senhor do céu. Sim. O que eles fazem com isso? Eles declaram para ele quem são, o que ele é, né? Então, uns para os outros, né? Declaram santo, santo, mas é um para os outros, não é apenas para Deus, mas é uns para os outros. Então, eu acredito que Moisés fez isso. Ele contemplou algo e falou, eu preciso mostrar para os outros. E Davi também, com o tabernáculo em si, com a tenda de Davi, né? Sobre os salmos, e a gente vê tudo que a gente lê hoje ser o desvendar da visão que Davi viu, né? Sobre os Deus que está sentado. Sim, o abrir os olhos, né? Com o que ele viu e entendeu. E é muito louco, vamos dizer assim, isso, né?
Porque a gente vê na Bíblia, e é uma coisa que até o Anderson nos trouxe, sobre. Acho que também outros professores trouxeram isso, né? Sobre ser algo progressivo. Não Sim, parar progressivo. somente, vamos dizer assim, em Moisés, ou não parar em Davi. Tem uma construção Sim, se mas expandindo. é realmente uma construção. E o desejo, né, do Senhor de trazer o céu para a terra, sim, fazer com que o que aconteça lá no céu aconteça aqui na terra, para o Senhor habitar conosco. Né? O desejo do Senhor foi algo que o Esdras falou, acho que no começo das aulas mesmo, né? Que o desejo do Senhor é habitar conosco, é habitar entre nós, né? E esse desejo fez com que ele mostrasse para Moisés: você vai ter que fazer isso com essas medidas. Davi, você vai ter que, vou te mostrar isso para você fazer dessa forma. E foi progredindo isso, né? Foi uma revelação que, poxa, eu quero mais contato. Sim. Então eu vou te mostrar mais coisas. Sim, eu fiquei pensando nisso agora, porque a gente teve aquela questão, né, de olhar para Adão, né, como o primeiro sacerdote. O primeiro sacerdote colocado no Éden. E sobre toda a visão, né, das vestes, da estola sacerdotal. Sim. E dos instrumentos, né? Então, sendo esse primeiro sacerdote. E eu fiquei pensando também que o desejo de Deus sempre foi esse. A gente vê toda essa construção, né, do Anderson, com o Fábio, com o Esdras agora. E, caramba, é como se fosse um apontar de Deus pro início novamente. E no final de todas as coisas, é o desejo de Deus de habitar na sua criação. E eu lembro do que ele falou, né? Sobre Deus criou tudo que criou e entrou para dentro da sua criação. Cara, isso explodiu a minha mente, assim. Sim. Incrível, porque um Deus que criou todas as coisas e se coloca dentro dessa criação para estar com ela e mais próximo possível, né? Incrível. É difícil explicar o sentimento que tem disso, porque é muito doido. Ele criou os céus e terra, criou a sua morada, o seu trono, criou tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente faz hoje, sim, foi criação dele. E a partir desse ponto, um ser tão transcendente se torna imanente, mas não perde a sua transcendência. Não deixa de transcender. Cara, é loucura isso. Ele entra na sua morada, mas não perde a sua grandiosidade. Ele continua sendo grande, mas vem para perto. É como realmente ele fazia no começo, com Adão. Né? Ele descia para ter um encontro com ele. Sim. Né? E provavelmente eu acho que ele via Adão ministrar ele, né? Sim, sim. Pô, tá lá com a estola, com as vestes, com os instrumentos, pô, ele devia dançar com ele, cantar. Nossa, muito bacana isso. Eu fico pensando nesse lugar, cara, e realmente dá saudade, sabe? Esse é o sentimento, acho que é o sentimento que traduz, né? A saudade desse lugar que a gente nunca viu, de verdade, assim, entre aspas, né? Mas é aquilo que a gente hoje tem, como o Paulo fala, né? Tipo, uma visão embaçada, assim, algo que ainda é imperfeito. Mas eu acredito que seja, tipo, um desejo mesmo, aquilo que o próprio Eclesiastes 3 fala, né? 11, que Deus colocou na gente um anseio pela eternidade. E esse lugar realmente parece que é desejoso, assim, não apenas porque, é o paraíso na nossa visão, né? Eu acho que também é um assunto bom pra gente entrar agora, falar desse lugar, porque eu tinha uma visão muito errada do céu. Eu achava que seria aquele lugar monótono, sabe? Tipo, que a gente chegaria lá e... Senhor, santo, santo, santo. E os anjos cantando com a gente, santo, santo, santo. E somente isso, sabe? Só que diante do que a gente tem aprendido, né? E não só aprendido, mas buscado de ter essa revelação nas escrituras, a gente percebe que o céu é muito diferente. Sim. E que o desejo de Deus não é que a gente somente toque o céu, mas que céus e terras se converjam num só lugar através do Cristo. Então, é isso. O que você pensa? O que você teve nessa semana dessa visão? Porque eu acho que isso é incrível, isso me explodiu, obviamente. Primeiro, como já tinha falado antes, né? Assim,
a minha ideia dos céus, do paraíso, né, em si, é um lugar muito cheio de nuvens. Já escutei de algumas pessoas sobre ser uma cidade cheia de ouro, né? Sim. Então, é sempre algo muito fantasioso, sabe? Mas perceber com essa semana que é algo real, pô, é realmente uma cidade que vai convergir, que vai descer cara, isso é muito louco pensar e até mesmo ficar meditando nisso, né? Cara, assim, como é que era? E esse desejo surge, como você falou, né? Esse desejo pela eternidade, esse desejo por aquilo que a gente não viu, mas sabe, sabe? É muito doido. Mas paraíso, para mim, se eu fosse colocar em uma palavra, seria realmente um movimento, sabe? Não há como ficar parado. Sim. Apesar de que a gente acha, a gente pensa, né? Até mesmo eu pensei, né? Quando vê aquela passagem de Apocalipse, quando fala que os anjos cantam santo, santo, santo. Em um momento da minha vida eu pensei que a gente vai ficar cantando Agnus Dei. Santo, 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 santo. E fiquei, cara, é isso, mas por que santo? Né? O que é que carrega esse santo? E a gente descobriu, né, que santo não é somente por sua santidade. É porque faltam palavras Sim. para descrever e acaba tudo convergindo Para esse lugar. no santo e esse movimento, tudo é muito belo, sabe? Tem muita beleza, é muito vivo, sabe? Então, paraíso tem que ser movimento, tem que ser vivo, porque o Deus que se assenta no trono é um Deus vivo. Sim, sim. E a partir disso, a visão que a gente tem dele nos atrai, né? Sim. Então é possível você ficar parado, tipo, de certa forma, né? Eu fiquei pensando também sobre esse lugar da criação de Deus sobre os céus. Que não é apenas um céu, né? Mas é sobre os céus. Sobre os céus. E a criação desses céus. Então, e o Senhor, ele é muito intencional, né? De fazer cada coisa para o seu tempo. E a gente costuma pensar só nesse lugar do trono, né? De Deus, quando vemos o céu. Mas ele faz as coisas bem delimitadas, bem... Paradinhas ali. Eu fiquei pensando também nessa questão do céu no Éden, no início, né, da criação. O Wesley falou sobre isso. Sobre... No início, era uma casa de 2 andares. Nossa, isso também me quebrou. Porque eu fiquei tipo assim... Hã? Então faz sentido, porque tipo, era uma coisa em cima da outra e tava ali, era uma casa só. Era um lugar só. O Senhor habitava nesse lugar. Só que por causa do pecado, por causa da iniquidade mesmo do homem, né? Viraram dois casas separadas. Então, isso me deu também uma outra ótica sobre esse lugar e sobre o nosso chamado. Nesse sentido de sermos filhos, de sermos sacerdotes, de sermos pessoas que entendem a identidade que Deus está colocando em nós, sabe? Que colocou, na verdade, desde o início, né? Desejo de que nós fôssemos algo separado, específico para Ele. Então, fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa separação dos céus, o desejo de Deus de habitar na terra e fazer isso convergir novamente. Sim, esse exemplo que o Esdras trouxe sobre essa casa de 2 andares também, assim, me quebrou a cabeça. Fiquei, caraca, era tão perto ali, né? Assim, se eu descia, vai que especulação loucas aqui agora, né? Assim, Adão subia, dava um oi, tchau. E, sabe, tinha Esse contato direto. esse contato né? direto, sabe? Mas, como você trouxe, né? Por conta do pecado, houve separação. E na hora, quando ele foi trazendo isso, né? Acho que ele até também citou isso. Mas eu fiquei muito pensando. Essa casa se dividiu, né? Assim, o primeiro andar se desconectou do segundo andar. E agora teve que ter mais divisões. Porque um Deus santo não habita, Não. né? No meio de impurezas, do pecado. E ele desenvolver esses céus, né? Que agora a gente sabe que são 3 céus, Sim, sim. né? O nosso céu aqui, o segundo céu, que
Aí Com as regiões das principadas, potestades, um pouquinho mais em cima as regiões as regiões celestiais. celestiais, sim. Que isso também é um negócio que particularmente... Eu acredito assim, que a gente tem pano pra estudar aí muito muito tempo, tá ligado? Sim. Talvez a nossa vida inteira, mas realmente esse lance das regiões celestiais também me pegou bastante, porque é algo que ele falou que tem tanto no segundo céu quanto no terceiro céu. Sim. Então você vê que tipo, são regiões muito grandes, ou uma expansão assim de muito domínio, sabe? Mas eu fiquei pensando também nesse lugar tipo como Deus acima de todas as coisas, sabe? E aí falando sobre as bases do seu trono serem literalmente fincados nas águas cósmicas, sabe? Tipo, dentro da criação, nos pilares, assim, da criação. Então, eu fiquei pensando muito nessa soberania de Deus e na humildade também. Porque, como você falou, né, no início, de um Deus transcendente entrou para dentro da sua criação e escolheu habitar no meio dessa criação. Sim. Não só habitar, mas preencher tudo. Cara, é muito louco pensar sobre isso, né? Sobre realmente esse Deus que transcende. Não é só transcendente, mas transcende a nossa mente. Vai além da nossa compreensão. É um desejo, né? É um desejo, sim. E o desejo dele, né, que a gente descubra esse local. Que a gente busque isso e específico. Quando a gente olha, né, para esse terceiro céu agora, que é onde o Senhor está assentado no seu trono, o Cordeiro está à direita da majestade. Sim. Né, e ver que nesse local tem esse assunto específico agora, né, as águas cósmicas. Cara, quando ele trouxe isso, eu fiquei ali meia hora pensando, cara, como assim? Peraí, segura um pouquinho aqui, mas ele avançava, ai, deixa eu tentar pra processar essas coisas. E é muito doido, cara, assim, tem águas cósmicas e hoje também ele trouxe isso de novo, né, sobre essas águas cósmicas e a gente andar, sabe, por elas e... Muito doido, tá? Eu fiquei pensando nesse lugar também da geração de Deus. Um Deus que gera, quando ele falou dessa questão das águas cósmicas e do espírito que repousava sobre essas águas. Parece que eu lembrei da andorinha, que ele falou que ela ficava pairando, assim, cuidando do seu ninho, sabe? E eu fiquei pensando muito nesse lugar geracional de Deus. A criação foi gerada no coração dele antes de existir. E aí, no momento que ele decidiu falar, haja, tudo aquilo foi descortinado e tudo veio à existência, né? A ordem das coisas e tudo mais. E eu fico pensando nessa beleza que a gente hoje, pra gente é distante. E como a gente ainda tem resistido a muitas coisas, principalmente dentro das igrejas, dentro das nossas casas, porque isso precisa trazer uma relevância pra gente no dia a dia. Eu fiquei pensando nessa realidade, né? Toda essa semana de aula eu fiquei pensando nisso, até citei isso com o Esdras, sobre como que isso não transforma a nossa vida, sabe? Como que nós não olhamos para esse lugar e não só sentimos saudade, sabe? Porque é um sentimento que fica em nós, mas como nós não respondemos a isso, sabe? É difícil. Eu olho assim e falo, cara, eu preciso dar uma resposta. Sim. Eu preciso ter um retorno para Deus disso que Ele está me dando, dessa visão. Assim como os homens, né? Moisés viu e o Senhor falou, faça conforme o que você está vendo. E Moisés falou, vou fazer. E fez. Davi a mesma coisa. Salomão. João trouxe, porque João também traz essa revelação, não de uma maneira física, mas ele escreve, o anjo fala, escreva essas palavras. Escreva essas palavras. Então, tipo, sobre o que nós estamos carregando do céu hoje, sabe? O que Deus tem pedido de nós. E eu acredito que seja muito conectado assim, com a realidade de ir, sabe? Nós hoje temos uma missão, né? Deus nos chamando para ser essa verdade, esses embaixadores, né, do céu aqui na terra. Vocês, como eu, venham e façam após mim, sigam após mim nos caminhos que eu segui. Então eu fiquei pensando nesse lugar de nós precisamos trazer o céu. Nós precisamos fazer outras pessoas verem esse lugar. Eu penso muito também sobre esses embaixadores, sendo a gente, como Pedro fala, né, as pedras vivas, né, para a construção dessa casa espiritual.
Então a gente precisa estar nesse local, né, de ver essas coisas, né? Sim. Porque é muito sobre o que a gente vê e acreditar. Eu acho que vai muito sobre isso também, sobre a gente acreditar o quão isso é real. A E fé, né? a Nessas fé, coisas. sim, e o que isso nos move, sabe, a fazer. Porque Moisés viu isso, escutou o chamado do Senhor para, bora, você vai fazer a minha casa com essas medidas. Ele foi lá e fez. Salomão, o próprio João também foi lá e escreveu. Então, é por isso que eu penso muito na morada de Deus, ou pelo menos voltando para esse terceiro céu, né, como movimento. Porque não tem como você ficar parado. Você vê aquilo acontecendo, você vê isso tudo e você precisa se mexer. Sim. Sabe, o reino de Deus, agora ampliando um pouquinho, não é um reino parado, é um Sim. reino em movimento. Então, com aquilo que você vê, com aquilo que você experimenta, com aquilo que você entende no Senhor, Ele te pede uma ação. Né? Você não consegue reter aquilo. Eu preciso espalhar. Né? A grande começa assim, vão e falem. Vão e multipliquem, vão e falem, Sim, vão e permeiem a terra com faça boas discípulos. novas. Sim. Espalhem isso, espalhem essa verdade, espalhem essa visão que eu estou mostrando a vocês. Sabe? Espalhem não só... Anunciem que o reino dos céus é chegado. É isso, é verdade. Céus, sim. Eu fiquei pensando nesse lugar, porque, tipo, da visão terrena, né? Porque essa semana, uma das coisas que foi muito quebrada daquilo que eu pensava do céu era sobre esse lugar que eu achava que a gente ia para ele, né? A gente vai para o céu. Sim. Só que, mediante as escrituras, a gente consegue ver claramente menções claras dizendo que o céu vai descer. A Nova Jerusalém, eu vi uma Nova Jerusalém que descia dos céus. Então, esse lugar de convergência que Jesus é pro Pai, né? Eu lembro do Esdras falando sobre hoje o que está em ação e aquele que não é que se separou de Deus, mas é o que age hoje na Terra é o Espírito Santo. Ele ainda assim conectado em Deus e conectado com Cristo. Mas hoje a gente na Terra, através da sua igreja, está preparando um caminho para Jesus reinar. E aí ele fala, né, sobre o milênio, explicando pra gente um pouco sobre esse lugar de onde Jesus vem, então se assenta num trono terreno, estabelece o seu trono em Sião, e então ele prepara a terra por 1000 anos para o Pai habitar. Porque eu achei isso incrível, porque tipo, o Espírito prepara um lugar, Jesus vem e volta, e aí reina, e aí Jesus prepara um lugar, e Deus vem e reina, Deus Pai vem e reina. E então eu fiquei pensando nesse lugar da profundidade do nosso chamado. É uma resposta muito grande que nós precisamos dar. E eu fiquei pensando também nas dimensões dessa Nova Jerusalém, nesse sentido, né? Porque até então eu achava que eu ia para o céu. Eu vou para o céu. Mas aí então o Senhor vem e me mostra uma Nova Jerusalém com dimensões que são sim gigantescas, são sim quilométricas, se não me engano 2.500 quilômetros de quase que um quadrangular assim. Então é muito espaço, beleza, mas não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo da Terra hoje e não cabe todo mundo que já existiu na Terra. Todos os santos de todas as eras. Então a gente vê que a conta não bate. E aí a gente vê... Teve essa semana falando sobre isso, né? Sobre... Você acha que você vai morar onde? Você acha que você vai morar onde? É uma coisa a se pensar. E é uma coisa que tem tomado a nossa mente agora, né? Tipo, cara, eu acho que eu não vou morar lá. Eu acho que eu vou morar na Terra. Né? Sim, é engraçado que ele falou isso, mas eu lembro também que depois ele falou assim, eu não sei se tu chegou a perceber, ele falou, quando a gente morrer a gente vai pro céu, mas vai voltar. O céu vai voltar. Vai voltar, então a gente vai voltar também. Né? E, cara, quando ele falou isso também sobre essas medidas da cidade, né, da Nova Jerusalém, que também é um Éden, quando ele fez essa relação, né,
Sim, o Ele trouxe início. essas comparações sobre o Jardim do Éden. A semelhança, né, entre Sim. quando se fala do Éden e Quando quando se fala- fala da Nova Jerusalém. Sim, e como isso... Só a mesma coisa, né? É a mesma coisa e está no mesmo também um local geográfico. Uhum. Né? Que tá Sião, né? tudo, sim, Uhum. no Monte Sião. E quão precioso é esse monte para o Senhor. Sim, Né? sim. Como até a própria escritura fala, né? Então, pensar nesse Éden, nessa nova Jerusalém, com medidas... E também pensar sobre isso, né? Pô, eu não vou morar lá. Uhum. Não vai ter espaço para todos os santos que vão morar lá dos santos, dos redimidos, Sim. que também vão estar lá. Então, eu vou morar na Terra. Vou continuar morando no Brasil? Ou vou estar em outro local morando? O que é que a gente vai fazer É, quando isso tudo acontecer? Né? Muito louco se pensar sobre isso, assim. É realmente um pano para muito destrinchar, tempo, né? né? Estudar. Sim. Sim, eu fico pensando nisso, né? Tipo, nossa responsabilidade, não só com esse lugar de espiritual, mas que tudo, na verdade, é espiritual. Uhum. É a nossa forma de lidar com as coisas na terra. O Senhor deu essa ordenança, né, para Adão e falou: cultive, guarde. Cultive, guarde. Então, eu fico pensando que acredito que quando a gente chegar nesse tempo, nessa estação, né, dessa nova Jerusalém habitando entre nós, o Senhor habitando entre nós, nós teremos muitas funções que nós talvez achamos hoje que não, tipo, não faz mais sentido, ou então eu pelo menos era assim, né? Eu vivia a minha vida pensando, caraca, eu tô trabalhando aqui, tô fazendo os meus afazeres, mas um dia eu vou pro céu. Isso aqui vai acabar. Essa luta vai acabar, sabe? Tipo, não Sim. no caso de... Porque era o pensamento mesmo escravo, sabe? A mentalidade escrava Uhum. de você olhar para o trabalho como algo que é ruim. Mas na verdade não é. E o fator é porque hoje a gente tem essa ideia de salário, né? Sim. Mas o Senhor nunca Fez teve isso. essa visão, sabe? Sobre a terra, para o seu povo, na humanidade. Ele fala, vai lá, domine. Vai lá e pegue o que você precisar, mas com zelo, com amor, com responsabilidade. Então é sobre cultivar desse lugar. Então eu fico pensando, caramba, no céu a gente vai ter responsabilidade, mas não só a responsabilidade, o senso dela. A plenitude do entendimento da nossa responsabilidade, porque estaremos com aquele que criou todas as coisas. Sim. E sobre se cultivar, né? Esse cultivar e guardar que o Senhor fala com Adão, a gente entendeu hoje que não é só um cultivar como se Adão fosse um jardineiro. Uhum. Sim, mas realmente é algo como o Anderson falou, né? Sobre ser algo sacerdotal, sobre Sacerdotal. ser realmente algo que glorifica ao Senhor. Né? Uhum. O cultivar ser um serviço, Uhum. né? E esse serviço ser algo que agrade mesmo, sabe? Que Sim. a gente se agrade com isso porque a gente está fazendo com o Senhor. Sim. Né? Tudo que a gente faz porque o Senhor criou, ou o Senhor está conosco ali, o Senhor se agrada conosco. Sim. A Né? gente começou falando sobre isso de certa forma, porque a gente trouxe sobre esse lugar de Deus, que pensou em todas as coisas na criação e entrou para dentro dela, né? Então, ele fez tudo funcionar. Funcionar de uma maneira muito, tipo, milimetricamente, assim, sabe? Sim, E eu fico pensando nesse lugar, né? Porque eu lembro que o Anderson ele usou uma palavra, falou consagrar. Tudo que ele nos dá, nós consagramos de volta para ele, porque nós não sabemos sim, lidar com essas coisas. Então, eu penso muito nesse lugar de sacerdócio e hoje com o entendimento daquilo que é o reino dos céus, porque o reino está submetido a uma vontade. E essa vontade é que consagremos tudo a ele, porque ele sabe lidar com essas coisas, né? Então, acredito muito que trazer essa realidade hoje seja procurar fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, né? Era o caminho que Jesus andava e abrindo o céu, onde ele passava, né? Ele abria e falava, vai chegar do reino dos céus. Já chegou o reino dos céus, está entre vocês, né? Quando os fariseus perguntam a ele, o reino dos céus está entre vocês, porque ele era o reino. Sim. Ele era o reino. Ele fazia convergir o céu e terra, então, e a gente, essa é a nossa esperança, né? Nossa esperança pela qual a gente caminha hoje. Nossa.
Muito doido, né? E quando eu penso também, você falando sobre, citando que Jesus falava, o reino do céu já está, né? Lembro muito de João, e agora quando o Esdras falou, né, sobre realmente se tabernaculou entre nós, né? O verbo se Sim. fez carne e habitou entre nós, né? Mas não seria um habitar, mas seria essa ideia do tabernaculou entre nós, e muito o que ele também trouxe sobre ser a presença Encarnada. encarnada, Uhum. né? Assim, a presença dele não mais a onisciência, como ele Uhum, trouxe, uhum. né? Sim, sim. Não ser mais uma onisciência de ele saber, a onipresença de ele estar em todo lugar ali, mas ser Sim. realmente convergir tudo e a presença, a densidade da presença dele Uhum. descer e habitar conosco. Cara, Uhum. como isso é louco de se pensar, velho. Transcende, como você falou, Transcende, né? transcende a mente. E é o complemento, né? Aquilo que era sombra com Moisés, a Então, ideia do tabernáculo sendo aquela sombra com Moisés, que fez e se cumpriu na realidade, no já e ainda não, né? sim. Em Cristo. Cristo é o tabernáculo vivo. Hum. Cristo se tornou a essência de tudo e que faz tudo convergir nele. Então, e a gente sabe que no final de todas as coisas, quando os céus e terras convergirem novamente, ele será esse lugar de acesso. O que antes os homens buscavam levantar torres, subir aos altos montes Sim. para tocar esse lugar no céu, agora será a convergência do próprio Deus encarnado. Nossa, Cara, é isso. é muito doido. Que é o que a gente falou, né? Sobre o desejo do Senhor é habitar com sua criação, né? E tudo que ele criou foi milimetricamente pensado, né? E eu lembro muito de uma fala que o Esdras trouxe sobre o Senhor criou a maçã, o Senhor criou as frutas, Uhum. sabe? Porque sabia que a gente ia gostar daquilo, Sim, né? Hoje sim. em dia a gente vai gostar daquilo. Uhum. Então, ele criou tudo para sua criação, entrou nela, habitou, né, na época com Adão, Uhum. mas fez tudo aquilo porque ele sabia que ele iria gostar daquilo. Aham. Sabe assim, tudo foi pensado porque a sua criação iria gostar, sabe? Uhum. Eu penso que amor, sabe, sem limites, Uhum. que não mede esforço, sabe? Não mediu pensamento, Uhum. né? Que ele não pensa, ele age, Uhum. né? Por amor, sabe? Que amor é esse? É muito além, né, do que a gente acredita, do que a gente consegue imaginar. E ele vai realmente mais profundo nesse lugar, né? Eu fico feliz, na verdade, só de pensar nisso, porque é o que a própria palavra dele diz, né? Tipo, o Senhor tem pensamentos a seu respeito, não de mal, mas de bem. Sim, E a sua vontade é perfeita, é agradável. verdade. Então eu fico pensando com toda a construção desde o início, desde a eternidade, sempre foi visando que tudo fosse uma coisa só nele, tudo fosse uma coisa só nele, céus e terras em harmonia, funcionando. Pensei nisso agora porque o Wesley falou sobre isso, né? Sobre o céu hoje é viver em harmonia em volta do trono. Sim, E a gente hoje aqui na Terra tem uma realidade de onde a harmonia parte para viver ao redor do pecado, né? sim, E a gente vai perder esse lugar, essa parte do pecado vai sair do nosso meio e o Senhor então terá sim. tudo de volta para Ele. Então, acredito que seja isso, mano. Acredito que a gente conseguiu dar uma pincelada assim sobre tudo, porque é Muita coisa. muita coisa, muito assunto. E talvez a gente volte uma outra vez, não sei, para falar um pouco melhor sobre isso. Talvez até o Esdras, né, possa Sim, vir vai uma outra vir. vez e falar um pouco sobre isso. Mas eu acredito que seja isso. E esse foi o nosso Sioncast, falando um pouquinho sobre esse lugar de descobrir o céu e
Se você tem interesse de saber um pouco mais, seria interessante você aguardar a próxima edição do Davi. Eu não sei ainda quando será, mas digo assim, tem sido uma escola muito incrível e a gente ter a experiência de não só olhar esse lugar de uma maneira diferente, mas experimentar, porque temos visto essas mudanças também na nossa sala de oração, né? Diante daquilo que nós estamos contemplando e vendo também sobre as nações, sobre o coração de Deus com os povos e sobre o lugar de devoção com o Senhor. Então a gente tem experimentado isso vivo, né? Gente, obrigado. E obrigado por acompanhar a gente até aqui. E que Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso Senhor Cash. E eu sou Israel. Eu sou o Natan. E Deus te abençoe e até mais.